Então, o tecido conjuntivo, propriamente dito, ou próprio, ele pode ser de 3 tipos: areolar, reticular e adiposo. Vamos falar do tecido conjuntivo aqui, areolar. Que características esse tecido tem? Aqui na figura ao lado são as características, né? A derme, é a camada epiderme, que é tecido epitelial. Aí logo abaixo da epiderme nós temos a derme. Esse tipo de tecido é tecido conjuntivo próprio do tipo frouxo, né? Frouxo areolar, tá certo? Essas características que nós falamos agora mesmo, desse tipo de célula, com essas fibras, tipicamente desse tecido, ele serve de base para a gente entender o tecido conjuntivo como um todo, tá bom? Então, nessa camada mais profunda, falando camada profunda, por quê? Porque você tem uma camada mais externa da derme, que está em contato com a epiderme, e uma camada mais profunda da derme, que está em contato, por exemplo, com a tela subcutânea, que é tecido conjuntivo, né? Adiposo. Então, essa parte inferior aí, ela é esse tipo de tecido, tecido conjuntivo do tipo frouxo areolar. Mas também nós podemos encontrar abaixo do epitélio, inclusive abaixo do epitélio, dos tratos digestórios. Então, quando você considera esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, abaixo desse epitélio nós vamos encontrar esse tecido também chamado areolar. Ele envolve, né, as estruturas que nós temos abaixo aí com várias células. Vou abrir ali a figura para que você possa ver as células que nós indicamos as suas funções anteriormente. Então, o trato respiratório também, o trato urinário, né? E vasos sanguíneos e nervos, você tem abaixo desses locais, desses epitélios, nós encontramos o tecido conjuntivo frouxo areolar. E a função, obviamente, é proteger esses órgãos, tá certo? Seja contra a entrada de patógenos, por exemplo. Aqui eu vou abrir a figura para que você possa ver aí o tecido areolar da pleura. Né? Você tem o epitélio e abaixo deles tem esse tecido aí. Assim como acontece também com a derme, né? E com os outros tecidos que nós citamos. Dá para reconhecer o que aí? Nós podemos ver as fibras, né? Colágenas, as fibras elásticas, encontramos adipócitos, os fibrócitos, lembra que é fibroblasto, fibrócito, os macrófagos, que são células de defesa, né? Encontramos fibroblasto também, que não está representado aí, mastócito. Essas células são encontradas nesse local, tá certo? Fibroblasto não é que vai transformar em fibrócito aí. Então, tipicamente, esse tecido chamado de aureolar desempenha essas funções e são encontrados nesses locais. Bem, além disso, nós temos o tecido chamado reticular. Então, os órgãos internos, que eu acho que você deve ter estudado anatomia, como fígado, rim, baço, linfonodo. Linfonodos são estruturas pequenas, globulares geralmente, que pertencem ao sistema cardiovascular no seu componente linfático. Né? Então, tem os vasos linfáticos, tem os linfonodos, o próprio baço pertence a esse sistema também de órgãos linfóides. Né? Então, o fígado, o rim, o baço, o linfonodo, a medula óssea, tem esse tipo de tecido chamado reticular, certo? Também a mesma coisa, um arcabouço de sustentação, de proteção de suas células, né, e da sua estrutura física mesmo. As células encontradas, observe, as células são macrófagos, fibrócitos, fibroblastos. Eventualmente outras células também podem ser encontradas e as fibras, não é, que você também já conhece. As fibras reticulares são bastante comuns nesse tipo de tecido. Eu citei isso lá atrás. Então essas redes vai predominar exatamente são essas fibras reticulares. Obviamente nós encontramos as fibras elásticas lá também, um pouco de fibras colágenas, que são importantes. Mas a maior predominância é exatamente de fibras que são reticulares, ok? Então, essas são as características do tecido conjuntivo do tipo reticular. Além desse tecido, nós encontramos o que? O tecido conjuntivo
adiposo, bastante conhecido, né? Ele fica embaixo da pele, geralmente, né? O mais conhecido, pode aumentar muito o seu volume, dependendo da dieta, da falta de exercício, de uma predisposição genética. O indivíduo pode ter uma camada muito espessa aí de tecido adiposo. Além disso, nos órgãos internos nós também temos esse tecido, né? Então o fígado pode ter, o coração tem, né? O rim apresenta isso, o intestino tem um aumento que é feito também de tecido gorduroso. Então esse tecido é bastante difundido no nosso organismo. Aí, que características esse tecido tem? Então, primeiro, ele pode ser encontrado em órgãos internos, embaixo da pele, geralmente está associado com a proteção, uma reserva, né? Esse baixo da pele é reserva energética, né? Para alguns animais isso é fundamental. Animais que passam meses sem comer, ter uma reserva energética dessa garante a sua sobrevivência por um longo período em que ele não vai comer. Bem, no nosso caso seria a mesma coisa, mas infelizmente não, né? Isso é hábitos alimentares, falta de atividade física e uma predisposição genética que o indivíduo tem. Mas, sem dúvida, protege os órgãos internos, né, contra choques, por exemplo, que tipicamente o tecido gorduroso faz isso. Isolamento térmico, porque a gordura é péssima condutora de calor. Então, quando você produz o calor, esse calor não sai do seu corpo porque a gordura isola, ela é péssima condutora de calor mesmo. Daí a questão dos animais que vivem em ambientes frios apresentarem uma camada mais grossa desse tecido para protegê-lo. Animais mamíferos, por exemplo, que vivem em águas muito frias, têm que ter uma camada grossa dessa para protegê-lo contra as variações ou a temperatura ambiental muito baixa, né, que poderia danificar os seus órgãos internos. Uma perda de calor significativa. Então, é uma função importante, né, que é manter a temperatura do corpo constante. Bem, a função energética que comentei também, esse tecido armazena gordura, que é uma reserva de longa duração, né? A bioquímica deve ter estudado um pouco sobre isso. E aí nós podemos dividir o tecido também gorduroso em dois tipos básicos, chamado unilocular, que é geralmente encontrado no adulto, né? Isso em seres humanos. E nós também encontramos o multilocular. Primeiro vamos distinguir essa diferença daqui a pouco, mas o que eu vou mostrar aqui nessa figura, observe que só tem uma gota de gordura, né? Isso aí é a célula, representando a camada subcutânea, tecido adiposo, né? E essas são células com o núcleo bem na periferia. Observe que o núcleo está praticamente colado na membrana e o citoplasma está praticamente ocupado por uma gota de gordura enorme. Na figura da direita, você tem uma preparação histológica quando você usa os reagentes, né, para fazer a fixação, você acaba removendo a gordura. Então fica esse espaço esbranquiçado aí, que foi a remoção da gordura. Na esquerda, o que você tem é a gota de gordura amarelada mesmo, né? Mais esbranquiçada, amarelada, e que é a gordura única. Isso se chama unilocular. No tecido multilocular, que é encontrado, por exemplo, em recém-nascido, são várias gotas dessas. As células são menores e tem várias gotas, por assim dizer, né? Várias vesículas contendo o tecido, melhor, contendo a gordura. Tá certo? Então, em recém-nascidos e animais hibernantes, eles apresentam um tecido adiposo do tipo multilocular. Tá bom? Aí, para a gente perceber essa diferença aqui, ó, deixa eu mostrar que achei interessante a gente ver essa diferença para ampliar essa figura. Observe qual que é a diferença entre eles. Bem, o branco, né, o amarelado, esse primeiro da esquerda, aí tem uma gota só de gordura. Observe uma vesícula enorme, repleta de gordura, né? Tecido, melhor, gordura mesmo, que é lipídio, uma gordura lipídica aí,
bem distribuída no citoplasma inteiro, é só uma gota. Enquanto que observe o do meio, né, e o da outra extremidade na ponta, que nós temos várias vesículas contendo gordura, contendo lipídio. Isso é multilocular. Ele pode ser bege ou pode ser marrom. E aí eu achei interessante que a gente pudesse apresentar as diferenças entre eles, né, e a sua importância. Então, por exemplo, esse adipócito branco está mais voltado para o armazenamento, para a reserva de gordura. Então, se o seu organismo predominar esse tipo de adipócito, você tem uma tendência de armazenar mais dessa gordura. E aí tem a ver com essa proteína que é encontrada na mitocôndria desse adipócito, chamada UCP. Não é? É o termogenina, que é outro nome que essa proteína tem. Essa proteína, ela favorece a geração de calor ao invés do armazenamento, né? Armazenamento do adipócito. Então, tudo que você acaba absorvendo, há uma tendência de você usar isso para gerar calor. Daqui a pouco você vai ver isso no adipócito marrom, né? Então, ele é UCP negativo. Aí ela está voltada para a geração de energia mesmo e não de calor. A UCP positiva é essa que a mitocôndria gera calor ao invés de gerar ATP. Certo? Então existe uma alteração na sua membrana em que ao invés da mitocôndria gerar ATP, ela vai gerar calor. Que é tipicamente no caso do recém-nascido, no caso de animais hibernantes que precisam manter a temperatura do corpo constante, né? Então observe que no adipócito branco é negativo, enquanto que no adipócito bege e no adipócito marrom ela é positiva. Bem, você pode aumentar isso, né? Então, se você tem um predominante adipócito branco, a atividade física, alguns alimentos, né? Ou passar por algumas situações de estresse, devido, por exemplo, a baixa ingestão de proteínas, passar por um período aí de jejum, você pode mudar a célula no estado aí de adipócito branco para adipócito bege. Mas a atividade física e alguns alimentos são capazes de provocar essa mudança. Tá bom? Não vai ser uma mudança a ponto de aumentar muito, tá certo? Os seus adipócitos para o tipo marrom, mas certamente isso vai acontecer. Então, a outra característica é o quê? A gota lipídica é grande, nós já mostramos isso. A baixa densidade de mitocôndrias, você tem mitocôndria para gerar ATP e a quantidade é pequena. A secreção de adipocinas, que são moléculas que a célula produz, né? Adipocinas, e secreção de moléculas lipídicas. Então, vai liberar essas moléculas de lipídio para o meio. A UCP do tipo bege, né? Ela é a adipócito tipo bege tem UCP positiva, há uma predominância de gotículas lipídicas, observe lá. Tem média densidade de mitocôndria, porque essas mitocôndrias também vão gerar calor. Além disso, algumas outras é para gerar ATP. Secreção de adipocinas, não é? E secreção de moléculas lipídicas também vai acontecer. Ela é um intermediário, né? Entre a branca e a marrom. Já a marrom é UCP positiva, tem uma grande quantidade de mitocôndrias, na sua maioria voltadas para gerar calor, certo? Maior quantidade de mitocôndria, maior geração de calor. E tipo animal hibernante, ou o que acontece mesmo com o recém-nascido. Ok? Então essas são as semelhanças e diferenças que nós vimos aí dos tecidos. Ok? Muito bem, agora vamos ver o tecido conjuntivo do tipo denso, né? Vamos ver o denso aqui. O tecido conjuntivo denso, ele é organizado de uma maneira em que, quando a gente observa a consistência do tecido, ela é muito mais firme. Isso é devido à maior quantidade de fibras proteicas que ele tem.
E algumas estruturas, elas têm que resistir mesmo à tração. Então, algumas partes do nosso organismo estão sujeitas a puxões e solavancos o tempo todo. Então, é preciso se organizar de forma diferente e produzir uma quantidade maior dessas fibras proteicas. E nós falamos que esse tecido ele é organizado de duas maneiras, ou dividido em duas maneiras. O tecido conjuntivo denso regular e o irregular. Isso tem a ver com a organização de suas fibras, tá bom? Então, tem predominância de fibras colágenas organizadas em paralelo, colocadas uma do lado da outra, né? Formando uma espécie de corda, de cordão, sujeita a solavancos e puxões. Então, por exemplo, o tendão, que é uma estrutura que une músculo a osso, né? Então, todos os músculos nossos estão presos a ossos por meio de um tendão. A polineurose é aquele tecido esbranquiçado que fica no músculo. Ele é diferente do tecido, melhor, do tendão, né? É diferente. Mas é aquela parte que cobre geralmente o músculo, separando em pacotes, né? Eu acho que você deve ter visto já isso. Então, aquilo que realmente a gente tira e quando cozinha fica emborrachado, é horrível de comer, aquilo é polineurose. Mas o pessoal da anatomia deve ter ensinado isso a você quando você estudou anatomia. Tem outro, chama ligamento. O ligamento une ossos. Então, no seu joelho, você tem ossos, e esses ossos estão ligados, né, por ligamentos, né? Assim como acontece também nos ossos dos pés, nos ossos do braço e antebraço, eles estão ligados por ligamentos. Quem nunca ouviu falar de ligamento cruzado do joelho, né? Então, essas estruturas, elas são feitas de tecido conjuntivo denso regular, certo? Às vezes chamado de modelado também, que você pode encontrar em alguns livros chamado assim, regular ou modelado. Então, a fixação, como eu disse, transferência de força, né? Ou estabilizar a posição dos ossos, são funções desse tipo de tecido. O irregular, as fibras estão orientadas em várias direções. Daí o nome irregular ou não modelado, como você pode encontrar em alguns livros. Os locais têm derme, né? Isso aí seria a parte superior da derme, que é inferior é tecido conjuntivo frouxo. A parte superior são duas camadas da derme, uma camada mais externa, uma camada mais interna. E essa camada mais externa é de tecido conjuntivo denso do tipo irregular. As fibras estão orientadas em várias direções, né? Então, cápsula de vísceras, periósteo, que é um revestimento que o osso tem, periósteo, ele é formado desse tipo de tecido. As funções, absorção de choque, previne superexpansão de órgãos, né? Os órgãos não poderiam expandir porque essas estruturas não permitem que algo assim aconteça, tá bom? Então, é sem dúvida nenhuma uma organização interessante, proteção contra choques ou superexpansão, tá bom? Vamos ver aqui uma diferença para você ver. Aqui eu vou mostrar, vou abrir a figura para você ver. O primeiro, superior, né, mostra o tendão do músculo tríceps. Aí, ó, o que você está vendo? Fibras colágenas. E praticamente a única célula presente aí é o fibroblasto, né? Que é a célula que produz toda essa matriz aí, toda essa substância intercelular. Então, elas estão organizadas em paralelo, formando a estrutura que vai suportar a tensão. Quando o músculo contrair, quando fizer um puxão, né, ele vai resistir, tá bom? E aparece normalmente no microscópio dessa maneira na parte direita, figura da direita, mais avermelhada, mostrando os núcleos das células, dos fibroblastos, e isso tudo tem vermelho aí, são fibras colágenas. E lembra que eu falei isso, né? O tecido conjuntivo denso predomina essas fibras proteicas com uma menor quantidade de células. Já a figura de baixo mostra da derme, né, que seria a parte superior da derme, mais próxima à epiderme, embora o desenho mostre mais para baixo aí. Então, você tem um conjunto de fibras também, né, fibras colágenas, fibras elásticas presentes aí,
formando a estrutura em arcabouço, tá certo? Protegendo contra, por exemplo, esmagamento, né? A absorção de choque seria isso. Bem, então, a derme é um exemplo de tecido conjuntivo frouxo irregular, né? Aliás, denso e irregular, desculpe, e enquanto que tendão, ligamento são exemplos de tecido conjuntivo denso regular, ok? Bem, então, continuando o nosso assunto, vamos ver aqui o resumo dessa aula. Quais são as principais ideias aqui? Bem brevemente, nós sabemos que o tecido conjuntivo próprio, frouxo, ele é formado de células, uma grande quantidade, que desempenham diferentes funções. Nós falamos de fibroblastos, nós falamos de mastócito, falamos de macrófagos, né? Falamos de célula mesenquimal, muitas células são encontradas aí. Além disso, nós temos fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares e uma substância fundamental encontrada e composta de diversas moléculas. Os tipos são areolar, reticular e adiposo, que caracterizamos aqui cada um deles. E o tecido conjuntivo próprio denso, com a maior predominância de fibras proteicas e menor quantidade de células, com essas fibras se organizando paralelamente umas às outras, não é? Ele chama isso de denso regular, ou com as fibras orientadas em várias direções, formando arcabouços de proteção, que a gente chama de irregular, ok? Então essa é a nossa aula sobre tecido conjuntivo do tipo próprio, frouxo e denso, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre os tecidos conjuntivos líquidos. Espero vocês. Até mais.